Às vezes a gente publicitário é muito estimulado a fazer uma campanha brilhante, criativa para ganhar prêmio, mas que às vezes não vende. E você tem que aliar as duas coisas. Você tem que criar para levar o leitor a ver o seu anúncio, a sua peça, e tem que vender, não é? Então tem que ter objetivo. Com isso, realmente você atinge aquilo que o cliente deseja. O mercado era ainda representado, Minas Gerais era considerado assim, o grande centro dos bancos brasileiros. E tinha aqui o Banco da Lavoura, que hoje é o Santander, né, que antes foi um banco holandês aí, qual? Não, eu estou falando real. Foi recente, né, que o Santander comprou. Né? Resultado, os bancos da Lavoura, Crédito Real, Mineiro da Produção, Agrícola, Irmãos Guimarães, tudo era cliente, tudo anunciava. Os clientes locais do varejo e tudo agência local. Teve duas agências que quebraram isto. Um foi a Grants Advertising, que também é americana, que veio para cá um pouco antes da McCann Erickson e atingia a conta do Banco da Lavoura. Mas quando a McCann Erickson chegou, eu, com meus 26 anos de idade, batalhava, né, muito, e eu fui correr atrás da conta. E finalmente, depois de 2 anos de luta, nós conseguimos pegar a conta, tomar conta da outra agência. E foi uma bela conta. Para vocês terem ideia, já naquela época, e tem uma figura aí preponderante nisso, chamada Aloysio Faria, que foi o dono do Banco da Lavoura, e ele era um homem, como ele estudou nos Estados Unidos, ele veio com aquela formação americana, mas ele não era publicitário, não, ele era médico. Mas como o pai morreu, ele e o irmão dele, o Gilberto Faria, que tiveram que dirigir o banco. E essa parte de comunicação era feita com ele. Naquela época, o Banco da Lavoura já fazia anúncios de empréstimos populares. Então, fazia assim, por exemplo, anúncio. Empréstimo familiar era o nome da campanha. Se a sua filha vai casar, o Banco da Lavoura empresta o dinheiro para a festa e para o enxoval. Se o seu filho vai formar, o Banco da Lavoura empresta o dinheiro para você colocar o consultório médico, a sala de advogado, enfim, o que ele for exercer. Quiser comprar o seu automóvel, que era uma Aeroilis grande, que chegou naquela época também, o Banco da Lavoura emprestava. Então já era o empréstimo popular que hoje a gente vê tanto aí os bancos anunciarem. Vocês veem que este homem não ganhou dinheiro à toa, não. Era um homem realmente talentoso e com uma visão muito grande do mundo. As coisas todas que ele faz com grandiosidade. Né? Aquela ilha lá perto da Bahia, que tem um hotel fantástico, lá é dele. Né? Porque ele vendeu o banco para esse banco holandês e ficou com os outros negócios. E ele está hoje com 86 anos e há um ano mais ou menos nós fomos a um almoço no Automóvel Clube, que era um almoço de 80 anos de minha cunhada, que ela foi casada com Gilberto Faria. E perguntamos por ele, a mulher dele, e ela disse assim: não, Aloysio não está aqui, ele está em Nova York arrumando um novo negócio, com 86 anos. Você vê que é um sujeito bom. Então ganhou dinheiro muito justo. Mas não tem nada com a propaganda, tem só o benefício que a propaganda recebeu, porque encontrou uma pessoa que aceitou o nosso negócio. Porque aí, até aí, você tinha
aquela palavra que eu mostrei aqui para vocês no início. Nós fazíamos reclames, né? E aí você foi fazendo uma mutação da propaganda, e a propaganda adotou muito a língua inglesa por causa da origem das agências, né, que vinham dos Estados Unidos para atender a esses clientes, dos quais eu já falei com vocês, né? Então, layout, RAF, não sei o que, tudo é inglês, né? E a gente continua ainda usando assim muitas palavras dessas na nossa língua, né? E então a época dos reclames ela acabou, começou uma nova linguagem, uma linguagem mais moderna. E reclame era uma palavra assim tão preponderante que geralmente o comerciante mineiro, que geralmente era arredio a fazer propaganda, ele colocava assim na porta da casa dele, que vocês encontraram ali, né, entre sem bater, né, ele colocava assim: reclames só aos sábados depois, e esmola só ao sábado depois do meio-dia, porque ele fechava as portas. Então ele não queria botar reclame, sempre foi arredio aos reclames. Embora nessa história que eu devo contar aqui, nesse livro Depois das 6, a gente vai buscar que desde Belo Horizonte, que quando começou a ser construída um pouco antes de 1897, e todo aglomerado que se constitui, sempre aparece um veículo de comunicação. As pessoas já naquela época se comunicavam, né? E sempre tem um com vocação de jornalista e, por que não, de reclamista, né? Porque se tinha anúncio, tinha um sujeito que fazia anúncio e tinha um jornalista que escrevia o jornal. Então aqui relata, por exemplo, os jornais da época que circulava entre os construtores da cidade, que era mais de 5.000 pessoas que trabalhavam aqui dia e noite para executar o projeto do Arão Reis e fazer Belo Horizonte, né? Então aqui tem uma rememoração desses veículos, os nomes deles, né? E tem os anúncios publicados na época. Isso aqui já é dos anos 40, por exemplo. Cinema Odeon. Murta e Companhia, uma loja chamada Ao Primeiro Barateiro. Você vê como é que o anúncio era todo desenhado, porque a impressão dos jornais não era muito complicada, né? O contraste dela, fotografia, era zero. O outro, Casa Giacomo, vendia loterias, né? E cigarros e cachimbos, etc. A Ford já fazia os anúncios dela aqui, né? E tem umas coisas aqui muito engraçadas. Ford significa Ford economiza óleo, gasolina e pneumáticos. Pneumático é pneu. Ford significa luxo, comodidade e elegância. O novo tipo Ford ia aqui, ao carro. Era isso que eles estavam anunciando. Então isso é dos anos 20 e poucos. Salão Paris. Era um salão de cabeleireiros para mulher e homem. English spoken. Lá se falava inglês. Man spricht Deutsch. Você vê que o cabeleireiro era bom de serviço, né? E era o proprietário um espanhol chamado Sr. Manuel Cabeza Jurado. Então era uma figura assim fenomenal. E aí ele publica o anúncio nas 3 línguas, né?
E ainda ele fazia massagens elétricas e manuais. Deu o recado dele aqui. Tá? Isso aqui? Hein? Isso aqui? Aqui. Nos anos... Isso foi nos anos, assim... 1913, está aqui a data do anúncio. A elegância... Só um minutinho.